Bom dia, queridos. Manhã de segunda-feira e nós começamos mais uma semana, graças ao nosso bom Deus. Vamos lá para mais uma devocional Café com Deus. Eu aqui, Bispo Edson, para mais um momento com você, para nos aprofundarmos na palavra de Deus. Pois bem, hoje eu quero refletir com você a respeito de um versículo que o apóstolo Paulo manda para a igreja de Colossos. Colossenses capítulo 3, verso 2. Paulo faz uma declaração muito interessante, muito pertinente para os nossos dias. Ele diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Escute isso. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Queridos, eu imagino que se Paulo estava advertindo a igreja de Colossos quanto à questão de pensar nas coisas do alto e não estar tão envolvido, tão embaraçado com as coisas da terra, com as coisas terrenais, ao ponto de se esquecermos da nossa eternidade, é porque Paulo conhecia os riscos que todos nós corremos quanto a isso. Paulo sabia que é muito perigoso e muito recorrente nos nossos dias pessoas se envolverem tanto com as coisas terrenas ao ponto de se esquecerem do seu propósito eterno. Paulo sabia que é tão comum nos dias de hoje as pessoas se envolverem tanto com as coisas deste mundo, com projetos materiais, com coisas deste tempo, da vida terrena dela, ao ponto dela se esquecer que os dias dela aqui são contados, são limitados, que a qualquer momento ela vai ser arrancada desta vida. E o que será da eternidade dela? Então, Paulo, sendo sabedor de todas estas situações, ele fala sobre isso. O sentido da vida das pessoas. Eu preguei sobre isso ontem à noite na igreja, é uma série que eu venho ministrando na igreja aos domingos sobre o sentido da vida, porque muitas pessoas se esquecem disso. As pessoas ficam envolvidas em projetos, elas confundem projetos de vida com o sentido da vida delas. E eu conheço muitas pessoas que realizaram seus projetos de vida e continuam frustradas, deprimidas, angustiadas, sem ainda achar sentido para suas vidas. Pessoas que se tornaram ricas, mas não veem sentido nisso hoje. Porque ficaram ricas e agora? E agora, o que fazer? O que o dinheiro podia dar, ela já tem, mas e agora? E o resto? Pessoas cujo sentido da sua vida, cujo o projeto de vida era comprar um carro, comprou o carro, e agora? Outros era uma viagem, fez a viagem, e agora? Então, muitas pessoas estão confundindo o projeto de vida, ou um projeto de vida, com um sentido de vida. Projeto de vida tem a ver com ter e não com o ser. Sentido da nossa vida tem a ver com ser, com aquilo que somos, com aquilo que seremos ao longo das nossas vidas. Eu não sei se você já teve contato, se você já teve a oportunidade ou já passou por uma experiência de estar com alguém nos seus últimos momentos de vida. Eu não sei se você já teve essa experiência de conversar com alguém nos seus últimos instantes de vida, quando ela sabe que a morte está ali já, esperando ela para qualquer momento levá-la. Eu já passei por essa experiência inúmeras vezes na minha vida. E vou te falar, em algumas delas eu me alegrei muito, juntamente com aquela pessoa, porque era alguém que estava partindo, mas estava feliz, estava alegre, ao olhar para trás tudo aquilo que ela foi, tudo aquilo que ela construiu como pessoa, como ser, foi algo que valeu a pena. O seu legado, a sua vida, a sua existência, ela foi. E ela pode levar tudo isso para a eternidade com ela. Mas é muito triste quando você vê alguém partindo
e nos seus últimos momentos de vida na terra, você conversa com esta pessoa e descobre que ela se sente frustrada, apesar de ter carros, apesar de ter fazenda, apesar de ter riquezas, apesar de ter muitas coisas, apesar de tudo que ela tem, ela está morrendo infeliz, triste, porque a vida dela não fez sentido para ela. Então Paulo nos adverte quanto a isto, porque ele sabe desta realidade nas nossas vidas. Porque Paulo sabia que a nossa vida aqui é muito terrenal. Filipenses, ele volta a falar, lá em Filipenses ele fala. Tem pessoas que ele fala exatamente, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está no céu. Paulo escreve isso, a igreja de Filipenses, para ser mais exato, ele fala assim, o destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando, não se esqueçam. As pessoas estão alimentando todos os seus apetites carnais, terrenais, como se a eternidade não existisse, como se o fim não existisse. E ele fala, cuidado, não pensem só nas coisas terrenas. Paulo novamente fala isso. A nossa cidadania é nos céus. Então, um erro fatal, queridos, para as nossas vidas, é nós presumirmos que o plano de Deus para as nossas vidas, que Deus mandou Jesus na terra, que Jesus veio e morreu por nós naquela cruz, padeceu por nós naquela cruz apenas para nos dar uma boa vida sentimental aqui na terra, para que tivéssemos uma vida cheia de bem-estar, uma vida próspera, uma vida cheia de riquezas, uma vida de sucesso. Seria algo fatal para as nossas vidas presumirmos tamanha idiotice, que o plano de Deus para as nossas vidas foi esse, termos e não sermos. Então, queridos, cuidado para não viver com o teu coração dominado por este mundo. Cuidado para nem mesmo deixar o seu coração ficar dividido com as coisas deste mundo. Tiago diz que vocês não sabem que a inimizade com o mundo é inimizade contra Deus? Tiago já nos adverte com isso. Ele fala, olha, vocês têm que tomar cuidado, porque se vocês quiserem ser amigo do mundo, vocês estão se fazendo inimigos de Deus. E quando eu falo aqui, lendo Tiago, falando sobre a inimizade do mundo, ou a amizade com o mundo, é andar, pensar, falar e ser de acordo com os padrões deste mundo. Nós não somos desta terra, nós somos peregrinos. Então, queridos, nós somos estrangeiros. O apóstolo Pedro também fala isso, o salmista também fala isso. Olha, vocês são estrangeiros nesta terra. Então, procure entender qual é o sentido da sua vida, para que você não fique correndo atrás de projetos temporários de vida e deixe aquilo que Deus tem para a sua vida de fato passar, escorrer por entre os teus dedos. Entenda uma coisa, projetos de vida estão apenas no campo do ter. Não é errado você ter, mas o ter é só para essa vida. Ele não entra no céu. Mas o ser, esse vai com você para a eternidade. Então procure buscar ser. Então entenda qual o sentido da sua vida. O que é que Deus te fez para ser nesta terra. Pai, obrigado pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa incomodar os nossos corações, as nossas mentes, de tal forma que venhamos buscar, ó Deus, entender qual é o sentido da nossa existência terrena, o porquê nascemos, o porquê somos o que somos, o porquê fomos feitos como nós fomos. Deus, para que não venhamos desperdiçar a nossa existência terrena e jogar a nossa eternidade no lixo, Senhor, mas que venhamos a cada instante focarmos naquilo que é eterno, naquilo que de fato tem peso de glória, naquilo que de fato nós vamos levar conosco quando partirmos desta terra,
e não estarmos tão envolvidos com as coisas que aqui deixaremos ao ponto de nos esquecermos, ó Deus, da eternidade. Assim, eu oro, Deus, pela minha vida e pela vida de cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus.